A paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos então a mais uma aula da nossa EBD. Continuando então no nosso raciocínio aqui no livro de 1 Pedro. Hoje o nosso tema são sobre as marcas de uma nova vida. Esse é o nosso título. O texto que nós vamos usar de base, na verdade, são dois textos. Está em 1 Pedro, no capítulo 1, o primeiro trecho do versículo 22 ao versículo 25, que diz o seguinte: Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanentemente, pois toda a humanidade é como uma relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? E no capítulo 2, os 12 primeiros versículos nos dizem o seguinte: Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Glória a Deus por essa palavra. E entramos então nesse tema, as marcas de uma nova vida. Esses dois textos que Pedro nos direciona, que o Espírito Santo, através de Pedro, nos direciona, são extremamente ricos para que possamos estar usando de base na nossa nova vida. A partir do momento que nós somos transformados, que nós optamos por Deus, que nós entendemos a salvação, as marcas são demonstradas pelas nossas ações e pelas nossas decisões diárias. É muito difícil nós, no nosso dia a dia, com tudo que passa na nossa vida, é muito difícil nós tomarmos determinadas determinadas decisões. E diante dessas situações é que essas marcas serão demonstradas na nossa vida.
diante da nossa presença diante de Deus, é que essas marcas vão começar a aparecer como testemunho nas nossas vidas. A partir da regeneração, nós experimentamos uma mudança na nossa alma. E essas marcas é uma das mudanças. A nova vida se fundamenta no sacrifício de Cristo. Nós começamos a ter uma perspectiva diferente, nós começamos a ver as coisas diferente e entender a grandiosidade do sacrifício de Cristo para as nossas vidas. Nossa vida não fica mais pautada nas coisas passageiras, não fica mais fundamentada nas coisas aqui desse mundo, mas ela na verdade é fundamentada na real importância da nossa missão, do nosso objetivo e de quem realmente nós somos, libertos então pelo sangue de Cristo. Nós precisamos entender a real importância de toda essa mudança. E o primeiro ponto que nós destacamos nessa lição é o preço do resgate. A figura do resgate de escravos é excelente, para que nós possamos entender então o que aconteceu com a nossa vida e como essas marcas são transformadas diante da nossa vida. Não tem dinheiro no mundo que pague o valor da vida humana. Não tem dinheiro no mundo que pague a nossa individualidade, a nossa vida. E se nós tomarmos então um exemplo, a vida de escravos libertos, nós conseguimos entender o que realmente aconteceu conosco quando Jesus derramou o sangue dele naquela cruz. Nós éramos escravos, nós éramos dependentes do pecado, nós estávamos no pecado, mas a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, pagou o sangue dele, nós fomos libertos. Então assim nós conseguimos entender um pouquinho a dimensão do preço que foi pago pelo nosso resgate. Segundo ponto, desculpa. O segundo ponto é em relação ao precioso sangue de Cristo. Nós podemos ver lá na nossa lição que a incorruptibilidade do sangue, a pureza do sangue de Cristo, ela é além do que nós podemos imaginar. Não foi então com coisas corruptíveis, com coisas contaminadas, não foi com dinheiro, não foi com coisas palpáveis que nós conhecemos que foi pago esse benefício da nossa nova vida. Esse benefício foi pago com algo extremamente precioso, além do que nós podemos imaginar, que é o sangue de Jesus. É algo incorruptível, é algo imutável, é tremendo. E nós temos que ter essa visão em relação ao preço do sangue, porque na cruz, então, Cristo derramou esse sangue para poder redimir os nossos pecados, fazendo então uma ligação com a relação do preço desse resgate. Então nós já sabemos o preço do resgate e a preciosidade do sangue de Jesus, que estão ligadas. E o terceiro ponto, a libertação da influência do pecado. Quando nós vivíamos no pecado, antes de aceitarmos então esse sacrifício de Jesus por nós, antes de conhecermos tudo isso que Deus fez para as nossas vidas, nós somos cativos pelo pecado. Como escravos, nós vivemos cativos e não temos essa opção de escolha em relação a uma nova vida. Mas, a partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e reconhecemos a grandiosidade desse ato de sacrifício pelo sangue, nós conhecemos então a libertação da influência do pecado. Sem Cristo nós vivemos uma vida inútil e vã. É interessante pensarmos que diante da sociedade, diante do contexto social atual, muitas vezes você ter um carro, você ter uma casa ou você ter um bom emprego são sinônimos de vitória, são sinônimos de alcançar o que realmente a pessoa quer. Mas nós sabemos que mesmo pessoas que alcançaram tudo isso não se sentem completas, porque não podem ter essa liberdade que só vem através da presença de Jesus na nossa vida. Então, é uma coisa que nos cega, é uma coisa que nos tira do foco, são as coisas corruptíveis desse mundo. E essa lição
de maneira muito simples e objetiva, traz essa visão de que a partir do momento que nós temos as marcas dessa nossa nova vida, nós também temos a liberdade, a libertação da influência do pecado nas nossas vidas. Nós temos a opção de querer aquilo ou não. Nós podemos dizer não para determinada situação, nós podemos dizer não para determinada coisa que antes nós praticávamos. Isso é liberdade. Nós não somos mais escravos de velhas coisas, de velhos atos ou de ações que tínhamos antes de conhecer essa verdadeira libertação. Quarto ponto, a manifestação do plano eterno da salvação. A morte de Jesus, ela não foi acidental. A morte de Jesus não aconteceu por acaso ou por conta da sociedade da época ou de todos os fatos históricos que aconteciam na época. Deus já tinha um plano de amor para poder nos libertar. Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece os nossos pecados e Ele sabe que nós somos dependentes desse plano da salvação. Então, através desse ato de amor tremendo, profundo, Ele deu o seu Filho unigênito para derramar o seu sangue na cruz por nós. E é disso que eu quero falar agora. Nós precisamos valorizar essa nova vida que Deus nos dá, essa nova possibilidade de vivermos que Deus nos dá. Como que nós podemos valorizar isso daí? É através da adoração, da devoção e do reconhecimento do sacrifício de Cristo por nós, ok? Segundo tópico, então, segundo subtítulo, para a gente poder estar se envolvendo um pouquinho mais nessa lição, fala a respeito da nova vida que ela se desenvolve na manifestação do amor. Ai, 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 o amor é uma coisa complicada. O amor é muito mais do que um sentimento, o amor é muito mais do que falar da boca para fora. Eu vejo o amor muito mais como uma ação do que como todo esse romantismo que é colocado nos nossos dias atuais. O amor ele é resultado de uma vida transformada por Jesus. Nós não conseguimos amar ninguém de verdade se nós não fomos transformados por Jesus. E eu não digo do amor de marido e mulher, eu digo do amor de irmãos, do amor de pessoas que convivem e amam umas às outras. Se nós não formos realmente transformados por Jesus, alguns outros sentimentos vão ser mais fortes, nós vamos ser egoístas, nós vamos pensar talvez em pessoas que a gente prefere, ou a gente vai querer ser justiceiro e não julgar as pessoas. Esse amor como ação, ele nada mais é do que uma obediência do que Jesus nos manda fazer. Amarmos uns aos outros. E não devemos esquecer que Deus, Ele é amor. Se Ele não nos amasse como nos amou, Ele não teria dado Jesus na cruz por nós. Então, como um ato de obediência, como um ato de fé e como uma das marcas da transformação da nova vida, nós devemos sim amar uns aos outros e em forma de ação. Muitas vezes em determinada situação nós não temos vontade de ajudar aquele irmão ou de orar por aquele irmão, Talvez ele tenha pisado na bola com a gente ou feito alguma coisa que a gente não gostou. Aí é que entra a questão da ação acima do nosso pensamento ou acima do nosso próprio eu. Agirmos de uma maneira demonstrando amor. Então, não podemos também esquecer que o amor de Deus foi demonstrado pela morte de Jesus na cruz, como ápice desse amor que Deus tem por nós, e como obediência nós também devemos amar, ok? Terceiro subtítulo, a nova vida se fortalece no testemunho. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto quando nas lições podemos abordar essa questão de falar da palavra de Deus, Eu acredito que os nossos hábitos, eles falam muito mais do que qualquer palavra que possamos dizer às pessoas. E para que possamos estar levando a palavra de Deus através dos nossos hábitos, nós precisamos deixar para trás algumas velhas coisas. Nós precisamos tirar a roupa suja, a roupa velha,
e mudar alguns hábitos, para que então possamos, através das nossas ações, através da nossa vida, estar levando a palavra de Deus. O testemunho, na verdade, ele é a marca dos verdadeiros seguidores de Cristo. O testemunho é uma ferramenta grandiosa nas mãos de pessoas que querem testemunhar, querem falar a respeito de Cristo. A nossa vida é uma pregação. E tem um escritor, Simon Kistemaker, eu acredito que é assim que fala, que diz o seguinte: os cristãos estão vivendo em uma vitrine, estão à mostra e sua conduta, obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos que querem ver se o cristão vive aquilo que professa. É pesado, né? É uma coisa muito séria. Então as pessoas, a partir do momento que você levanta a bandeira de Cristo, qualquer ação que você esteja fazendo vai estar dando o teu testemunho em relação a Cristo, se realmente você faz aquilo que você professa. O Espírito Santo o Espírito Santo e a palavra de Deus, elas nos guiam nesse caminho. Embora seja um caminho que não é fácil, mas o Espírito Santo pode tocar o nosso coração, encher o nosso coração e nos guiar através desse caminho. E a palavra de Deus é um manual que nos guia e nos mostra como realmente devemos ser. O quarto subtítulo, então, fala sobre a nova vida, que essa nova vida cumpre o propósito de Deus. Nós somos templos vivos, nós somos parte do corpo de Cristo, somos sacerdotes santos, somos povo eleito, somos tantas outras características que Pedro cita aqui, através da palavra de Deus, de que nós somos. Então nós entendemos que a nossa missão ela é singular, ela é diferente nesse mundo. Isso é uma bênção e uma honra para todos nós, e nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, que a nossa missão é diferente do que está acontecendo aqui. Como foi falado nas aulas anteriores, nós somos apenas passageiros nesse mundo, nós somos estrangeiros, a nossa missão é muito maior, a nossa herança é muito maior, e essa nova vida, essas novas ações só trazem à tona, através dos nossos atos, tudo isso que nós já conhecemos, ok? Então vamos lembrar que nós somos chamados para fazer a diferença em um mundo avesso a Deus. Nós precisamos influenciar as pessoas pelo testemunho de vida santificada, Testemunho de vida santificada, mesmo tendo os nossos defeitos, mesmo tendo as nossas falhas, nós precisamos dar o testemunho diante de situações. Como é que nós reagimos diante de situação X que nos deixa triste, que nos deixa abalado, que nos deixa bravos, irados? Como que nós reagimos? As pessoas estão olhando para ver qual é o nível da nossa entrega ou qual é o nível da nossa intimidade com Deus, ok? Então, para quem quiser, lá no material tem as 3 perguntinhas, então estejam lendo, dando uma refletida quanto a essas 3 perguntas. É muito interessante para quem quiser acompanhar. Deixa eu ver, eu vou compartilhar com vocês essas 3 perguntinhas rapidamente para que vocês possam estar refletindo acerca disso. Vamos lá. Primeira. Elementos mundanos são incompatíveis com a vida cristã. Como alguém que nasceu de novo permite uma série de vícios em sua vida? O que está acontecendo? O que será que precisa mudar? Segunda, em que se fundamenta a sua vida, a sua nova vida? Não na autojustificação, na religiosidade ou nas boas obras? São perguntas bem pessoais, E terceiro, somos salvos por Deus mediante Jesus Cristo para o cumprimento de um propósito e em que experimentamos vários privilégios. A sua nova vida cumpre os propósitos de Deus? Eita glória, Então fica aí para vocês essas perguntinhas bem pessoais, para que vocês possam estar, então, refletindo
a respeito de tudo isso. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana a todos, que Deus, o Espírito Santo, possa estar guiando o estudo de vocês. E quem precisar aí do material e não tiver, é só mandar um alô, que tem o material aí digitado, material escrito para ficar mais fácil os estudos. Deus abençoe, até a próxima.